a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu sou a Sueli da Paróquia São Francisco Xavier, Jardim Japão, e venho hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira, fazer a leitura e reflexão do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, aportaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, no mar da vida, sempre teremos ventos contrários, tempestades, dificuldades. Mas onde encontraremos o apoio, a força, a coragem para vencermos? Em Deus, na oração. Jesus nos ensina na palavra: orai sempre. Pedi e vos será dado, batei e a porta vos será aberta. Em outro trecho, orai para não cairdes em tentação. As ondas, o vento, eles querem afundar o nosso barco. Nós não sentimos em nossa vida esse medo quando passamos por uma dificuldade, um problema, uma perda? Não sentimos como se fôssemos afundar? Sim, todos nós passamos por esse medo. Mas será que todos ouvimos a voz de Jesus dizendo: coragem, não tenhais medo? Jesus é o Senhor. Ele está sempre conosco. Ele caminha sobre o mar. Ele é Deus. Ele comanda todas as coisas. Mas confiamos que tudo que vem para nós é para nosso crescimento? Ou achamos que fomos abandonados por Deus? Pedimos como Pedro: Senhor, salva-me. Vimos que o Senhor vem logo em socorro de Pedro e lhe estende a mão. E nós percebemos esse agir rápido de Deus em nossa vida? Ou também somos homens e mulheres de pouca fé, que ao primeiro vento deixamos de crer em Jesus? Nesse trecho, os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles viram o que estava acontecendo com Pedro
e perceberam rapidamente a ação de Jesus e reconheceram Jesus como Deus, como Filho de Deus. Como é importante o testemunho. Quantas bênçãos, quantas graças, às vezes curas e milagres nós testemunhamos e não comentamos, não conversamos, não falamos sobre isso. O quanto os testemunhos podem convencer os céticos, os duros de coração. Que como aqui nesse trecho, os outros discípulos fizeram essa reverência para Jesus, dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus, que também nos lembremos que além da oração, do estar perto de Deus, de confiarmos no Senhor, a nossa vida, que saibamos também testemunhar as obras que o Senhor realiza na nossa vida. Porque aqui no final do trecho, após a travessia, portaram em Genezaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. O quanto o falar bem, o falar de Deus, pode converter os corações. O quanto é importante que a gente fale, evangelize, que da nossa boca saiam palavras de louvor, de bênção e de graças, para que a gente, com a nossa fala e as nossas ações, possamos ajudar na conversão de nossos irmãos que estão afastados de Deus. E aqui, por fim, então levaram a ele todos os doentes e suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja de seu manto. Entre os judeus era um costume que os mantos tivessem franjas, que era para lembrá-los de seguir os mandamentos do Senhor. Então, se entende que esses habitantes realmente mudaram de vida e quiseram seguir os mandamentos do Senhor. E por isso, todos ficaram curados. Que também hoje, todos nós possamos agir no nosso dia a dia como verdadeiros evangelizadores, que possamos acreditar sinceramente em Deus, vê-lo como o Senhor da nossa vida e que com nossas palavras e ações possamos ajudar os nossos irmãos a terem uma verdadeira conversão. Que o Senhor nos ilumine e nos fortaleça e possa nos dar discernimento a cada dia para que possamos segui-lo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo dia. Fiquem na paz do Senhor.